Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O ser sem a cabeça. A moça que nos conta esse relato tem 22 anos e mora em uma cidadezinha no sertão da Paraíba, chamada Poço de José de Moura. E em 2008, ela e a mãe dela moravam numa casa um pouco afastada. Da cidade até a casa onde elas moravam dava cerca de 30 quilômetros. Então, em uma sexta-feira 13 de abril, uma noite chuvosa, ela estava deitada na cama dela, tentando dormir, olhando para o teto. Quando ela ouviu um barulho vindo da varanda, ela achou estranho porque a mãe dela não estava em casa essa noite, ela não dormiria em casa. E na casa são só as duas, então se não era a mãe dela, quem era? Aí ela criou coragem e foi até a varanda para ver o que estava fazendo aquele barulho. E ao chegar na varanda, ela viu parado ao lado da porta um homem muito alto. Ela diz que tranquilamente ele chegava a uns 2 metros de altura. E como se não bastasse a altura incomum daquele ser, ele estava virado de costas para ela. Mas quando ele se virou de frente para ela, ela percebeu que aquele homem, aquele ser, não tinha a cabeça. No lugar da cabeça ele tinha um buraco preto. Claro, ao ver aquela cena, ela voltou correndo desesperadamente para o quarto dela, ligou para a mãe dela pedindo para que a mãe voltasse, pelo amor de Deus, para que a mãe dela voltasse para casa. Só que a mãe dela disse que não tinha como, que ela retornaria só no dia seguinte. Bom, ela não queria dormir aquela noite, ela queria passar a noite mexendo no celular para ver se amanhecia logo. Só que do nada ela acabou pegando no sono, acordou com a mãe dela chamando. E aí ela contou para a mãe o que aconteceu, mas como a maioria das pessoas, a mãe dela disse que isso devia ser só um pesadelo. E ela queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que foi aquilo? Que ser era aquele, sem a cabeça, 2 metros de altura? Carona no retrovisor. A moça que nos conta esse relato mora no sul da Bahia, numa ilha chamada Paulo Afonso, banhada pelo Rio São Francisco e lugar onde fica a Chesf, a hidroelétrica do São Francisco. E o relato que ela vai contar aqui aconteceu com o pai dela, que infelizmente faleceu agora no dia 13 de março de 2019. E ela diz que ele foi um famoso e bom operário da Chesf por décadas, junto com mais 2 irmãos dele. E isso aconteceu com o pai dela muitos anos atrás, quando ele ainda tinha um outro relacionamento antes da mãe dela. Ele saiu do trabalho esse dia por volta das 9 horas da noite, de uma das usinas onde ele operava. O lugar é chamado de Mochotó, Alagoas. E de lá ele precisava buscar a esposa dele, na época, na casa das irmãs dela, junto com os filhos dele. E para isso ele pegou uma estrada que na época era muito deserta. Hoje o lugar se chama Barragem Leste. Mas na época era um lugar deserto. Tinha ali, você passava por pouquíssimas casas e ainda assim uma muito longe da outra. O pai dela dirigia uma Kombi e embaixo da perna direita ele tinha uma pistola, o que era comum na época. E disse que a estrada estava bem escura e por um acaso ele olhou para o retrovisor da Kombi. Foi quando ele tomou um susto. Havia um homem pendurado no retrovisor da Kombi. E ele conta que esse homem tinha um tamanho normal, mas ele não era nada normal. Ele era muito negro, bastante escuro mesmo, fora do comum. E tinha os olhos fixos e esbugalhados no pai dela. Ele contava que aquilo arrepiou a espinha dele, mas arrepiou até a alma. Mas ele manteve a calma, tirou uma mão do volante para pegar a pistola embaixo da perna direita e atirar naquela coisa que estava ali e continuou dirigindo. Mas quando ele encostou a mão na arma, que ele olhou de novo para o retrovisor, aquele homem ou aquele ser havia desaparecido, assim. E é claro que o pai dela não quis parar a Kombi para procurar o que era aquilo. E depois de alguns minutos, a mesma mão que o pai dela soltou do volante para pegar a pistola começou a ficar gelada, mas gelada que chegava a doer os dedos e ficar dormente. Ele nem sentia mais a mão, os dedos de tão gelada. E o braço que continuou no volante adormeceu também.
e doía bastante. Ele, por ser um bom motorista, conseguiu, apesar disso, levar a Kombi no resto do caminho e chegar em casa. Na verdade, chegar na casa da cunhada dele para pegar a ex-esposa, né? A esposa dele na época. Mas teve que dormir lá também, porque ele não aguentava mais dirigir. O que será que era aquilo pendurado no retrovisor? Casa assombrada. A moça que nos conta esse relato mora no interior do Mato Grosso, tem 24 anos e o marido dela tem 30 anos. E isso aconteceu no início de 2016. Ela e o marido tinham acabado de se mudar para uma casa em um bairro novo, porque a casa que eles pagavam aluguel e o dono da casa queria voltar a morar na cidade e queria morar naquela casa. Então eles tinham que sair da casa em uma semana. E ela diz que na cidade dela é muito difícil alugar casas, porque ela diz que tem muitas fazendas ao redor e na cidade tem muita gente de fora. Sendo assim, o aluguel é um absurdo de caro. E então, na sorte ou azar, eles acharam uma casa até grande, 2 quartos, sala, cozinha, área, lavanderia, por um preço bem acessível. Sendo assim, no mesmo dia eles se mudaram. Nessa época, a sogra dela morava com eles. E bem no dia que eles se mudaram, o marido dela precisou viajar a trabalho. E acabou ficando só ela e a sogra na casa nova. E ela conta que a sogra dela é daquelas mulheres bem fortes e corajosas, não tem medo de nada. Mas no segundo dia na casa, a sogra começou a chorar, do nada, e falar que não gostava daquela casa. E ela ficou sem entender nada. Nossa, chorar por conta disso, não gostar da casa. Só que isso durou uma semana, a sogra dela chorando todos os dias, dizendo que não gostava daquela casa. Acabou que ela teve que dormir com a sogra dela até o marido voltar para casa. Na semana seguinte, depois do marido dela voltar, ela conta que eles adotaram 2 cachorrinhos, 2 filhotes. Mas do nada, os 2 morreram, de repente. E aí eles adotaram mais um cachorro. E esse também morreu, sem explicação. Ela conta também que ia muito na igreja, mas sempre que o pastor falava que ia orar na casa dela, alguma coisa acontecia que não dava para ele ir para fazer oração. Aí quando foi num domingo, ela foi para a igreja e quando voltou, chamou o marido dela, bateu na janela chamando o marido na casa. E ele correu abrir a porta para ela todo assustado. Ela perguntou o que estava acontecendo e ele falou que não era nada. Mas no outro dia ele contou e disse o seguinte. Disse que quando ela saiu para ir para a igreja, ele ficou em casa assistindo televisão. Depois de um certo tempo, ele foi para o quarto e ficou mexendo no celular. Isso com a luz do quarto apagada, só com a luz do celular mesmo. Quando de repente ele sentiu alguém deitando atrás dele na cama, inclusive sentiu o colchão abaixar. E aí ele paralisou, não conseguia mais se mexer. Na hora ele falou que pensou que fosse o pai dele querendo dar um recado para ele, lembrando que o pai dele é falecido já há 13 anos. Mas ele disse que não era o pai dele, porque ele sentiu muito medo daquilo. E ele conta que ficou cerca de meia hora sem conseguir se mexer ali na cama. Até que ele escutou a esposa chegando, batendo na janela, chamando por ele, e foi aí que essa coisa saiu da cama e ele pôde se mexer novamente. E é claro que depois disso, ela disse que não ficaria mais nenhum dia naquela casa. E de fato, 2 dias depois, eles se mudaram de lá e deram sorte de achar uma outra casa boa, barata e rápido, que eles estão nessa casa até hoje. E acabou que eles ficaram na outra casa apenas 14 dias. E ela diz aqui, ainda bem que eles tiveram condições de mudar de casa. E fica imaginando, e essas pessoas que não têm condições de mudar e têm que ficar numa casa assombrada desse jeito? Mas diz que graças a Deus agora está tudo bem nessa nova casa. E quanto àquela outra casa que eles se mudaram, ela disse que o dono teve que baixar muito o valor do aluguel porque ninguém parava por muitos dias na casa, assim como eles. Um homem na janela. A moça que nos conta esse relato diz que na época que isso aconteceu, ela tinha por volta de 7 anos de idade. Hoje ela tem 14.
Ela conta que teve um dia normal e quando chegou a noite, ela jantou e foi dormir. E ela diz que a cama dela era do lado da janela, sendo assim, quando ela acordava, a primeira coisa que ela via era a janela. Pois bem, nessa noite, ela conta que deixou a janela aberta, que também não tinha grades, e se deitou ao contrário do que ela costumava se deitar, né? Deitou com a cabeça no lugar dos pés e os pés no lugar da cabeça. Bom, até que o sono chegou e ela dormiu. Só que mais tarde, naquela mesma noite, ela sentiu o corpo paralisando. E é aí que a coisa começou a ficar estranha. Acordou com o corpo todo travado, não conseguia gritar também. A única coisa que ela conseguia era mexer os olhos. Quando algo na janela prendeu a atenção dela. Ela viu naquela janela um homem que aparentava ter cerca de uns 50 anos de idade, tinha uma barba média, usava roupas antigas e ela diz que as cores dele não eram vivas. A pele dele, assim como as roupas, era praticamente em preto e branco. Eram cores neutras, praticamente preto e branco. E ela diz que aquele homem ficava encarando e ela encarava de volta e pôde perceber que ele era transparente. Ela podia ver através dele. Nessa hora ela se desesperou tentando se mexer sem conseguir. E depois de mais ou menos uns 3 minutos, que parecia uma eternidade, ela finalmente conseguiu sair daquele transe e levantou correndo da cama dela, ainda meio cambaleando, meio caindo, e foi até o quarto da mãe dela. Chegando no quarto da mãe, ela bateu na porta desesperada, a mãe dela veio abrir querendo saber o porquê daquele escândalo e ela contou tudo. E ela não sabe se a mãe e o pai dela não levaram a sério, não quiseram conferir, mas por fim ela dormiu o resto da noite com eles. Nenhum deles foi conferir de fato o que poderia estar na janela. E no dia seguinte, ninguém quis tocar no ocorrido também. Já sabe, né? Se estão curtindo os relatos, não esquece de deixar aquele like, hein? Clica no joinha. Promessa do Zé. A moça que nos conta esse relato tem 29 anos e é de Tupã, interior de São Paulo. E essa história que ela vai contar pra gente, na verdade, é uma história que a tia dela conta, que aconteceu com o tio dela. Então, isso aconteceu com o tio da tia da moça que nos conta esse relato. Um tio dela que mora na Bahia. E ela diz, então, que naquela época costumavam batizar a criança assim que ela nascia. Sendo assim, o tio da tia dela, o Nelson, junto com a esposa, tiveram um filho, o Bernardo. E eles tinham os compadres que moravam ao lado do sítio, que eram os padrinhos do Bernardo, que aqui ela vai chamar de Zé e Luísa. Bom, no dia do batizado do menino, o compadre Zé disse para o Nelson: "Olha, Nelson, quando o Bernardo fizer 7 anos, eu vou dar de presente para ele uma novilha. É uma promessa minha e presente de padrinho." Pois bem, só que nesse meio tempo, o compadre Zé acabou falecendo. E quando o Bernardo completou 7 anos, no dia do seu aniversário, à noite, o compadre Nelson teve a visão. Ele viu o compadre Zé no quarto dele e o compadre Zé disse o seguinte para ele: "Olha, compadre Nelson, o presente do menino tá lá no meu sítio, separado. Vai buscá-lo. E agora fecha os olhos que eu preciso ir." Aí o Nelson fechou os olhos e quando abriu, o Zé não estava mais ali. Ele ficou apavorado, não acreditando no que ele tinha acabado de ver. A esposa dele, a Maria, não viu nada. Quando foi no outro dia, o Nelson disse que ele não ia no sítio pegar a novilha, porque ele achava constrangedor. Eles iam achar que ele estava lá cobrando presente do amigo, do compadre que já faleceu, né? Que coisa mais feia, chato. E também deles não acreditarem na história que o compadre veio até ele em espírito falando para ele buscar a novilha. Então ele falou que não ia não, deixa pra lá. Só que nesse mesmo dia, à tarde, apareceu no sítio a Luísa, esposa do falecido Zé, com a novilha, para entregar para o menino. E ela disse ao Nelson: "Ô compadre, vim trazer essa novilha pro Bernardo, pois eu não fiquei em paz. Nada parava em pé em casa. Tudo começou a cair e só parou quando eu rezei uma missa e prometi que ia trazer a novilha pro menino. Aceite o meu presente." E todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo.
mas com a certeza de que o Zé cumpriu a promessa. Antes de continuar, olha só a camiseta Ouija, camiseta Tábua Ouija, brilha no escuro, um dos sucessos aqui da Loja Assombrada. Vai lá, dá uma fuçadinha e garante a sua na loja, o link tá aqui na descrição. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!